4 fundos imobiliários para você viver de renda. Ou seja, são fundos imobiliários que quando a gente pega o histórico dos últimos 5 anos, teve uma boa valorização e ainda assim pagaram ótimos dividendos. Isso aqui, quando a gente pega o gráfico dos últimos 5 anos, nós passamos pela pior crise sanitária do último século. São ótimos fundos imobiliários de segmentos diferentes. Eu peguei de renda urbana, shopping, galpões logísticos e também fundo de papel. Só um detalhe aqui que todos eles eu tenho na minha carteira. Obviamente não é uma recomendação de compra. Você tem que analisar o fundo com mais profundidade antes de tomar a decisão de investir. Até porque o meu preço médio é 1 e para quem for investir daqui para frente terá um preço médio diferente. E outra regra muito importante no mundo dos investimentos é o seguinte: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas é um bom parâmetro para que a gente possa avaliar um fundo imobiliário. Bom, os avisos foram dados, então vamos ver aqui direto na tela do computador todos os detalhes desses fundos. E depois vamos fazer uma simulação aqui de quanto a gente precisaria ter investido para conseguir uma renda passiva de R$1.000 com esses fundos imobiliários. Vem para cá. Galera, a primeira coisa, não caia no conto do vigário de que você vai ficar rico investindo em fundos imobiliários. Isso daí não é verdade. Investimentos em fundos imobiliários, principalmente para quem está na base da pirâmide, para quem faz parte da maioria dos brasileiros, é para você poder construir renda passiva, criar sua aposentadoria, proteger o seu patrimônio e não para que você fique rico. É importante que você tenha esse discernimento, porque infelizmente aqui na internet tem muitas pessoas dizendo que ficaram ricas com investimentos em fundos imobiliários, ricas em ações, e na maioria das vezes quando você analisa o caso daquela pessoa, aquilo é uma meia verdade, até ficou rico, mas pegou uma oportunidade, às vezes deu um pouco de sorte, etc. O que eu tô falando aqui é para pessoas reais. Investimentos em fundos imobiliários é uma ótima possibilidade para que você crie renda passiva, principalmente pensando a longo prazo. O primeiro fundo aqui da nossa carteira é o fundo XPLG11. É um fundo imobiliário do tipo logístico, onde compra esses galpões logísticos, principalmente próximo a grandes cidades, próximos a rodovias importantes. E esse segmento tem crescido muito, principalmente depois da crise sanitária que a gente teve em 2019, né? Começo de 2020, onde muitas empresas físicas tiveram que fechar seus escritórios e focar muito na venda online. Então, principalmente essas varejistas que a gente conhece, essas grandes, precisa de muitos galpões logísticos próximo a grande centro para que possa ter uma logística mais efetiva e mais barata, mais rápida e com isso aumentar o seu lucro. E esse fundo imobiliário é justamente sobre esses galpões logísticos. O preço atual do fundo está em R$ 111,52, mínimo de 90,95, máximo de 115 nas últimas 52 semanas. Dividend yield está em 8,27 e valorização nos últimos 12 meses está em 20,69. Lembrando que essa valorização do Status Invest, que é o site que eu estou utilizando como referência, não está colocando os dividendos reinvestidos, entendeu? E somente nesse mês aqui, ó, subiu 3,43%. Lembrando que a proposta do fundo imobiliário não é ganho de capital. Para quem quer trabalhar com ganho de capital, o recomendado é estudar e investir em ações. Fundos imobiliários para você construir renda passiva. Mesmo assim, existem grandes oportunidades para que você possa multiplicar o seu capital caso queira vender o fundo. De qualquer forma, pessoal, valor patrimonial por cota, ou seja, se pegar todo o valor do patrimônio desse fundo, dividir pelo número de cotas emitidas, o preço justo seria R$ 112,09. Então, quando a gente pega o preço atual aqui e divide pelo preço real dos ativos, a gente tá com o P sobre VP em 0,99. Ou seja, você tá gastando R$ 99 para comprar R$ 100 em patrimônio, entendeu? 1% aqui de deságio no valor da cota. Número de cotistas aqui, ó, 335.298. E o último rendimento aqui, ó, foi de 78 centavos por cota. Aqui a gente consegue ver o histórico de pagamentos de dividendos, ó. Datacom, para quem não sabe, é aquela data que você precisa ter a cota sobre sua custódia para que você tenha direito a receber. Então todo mundo que teve cotas aqui antes do dia 31, né, até o dia 31, já recebeu dia 16/2, 78 centavos. E assim sucessivamente. Aqui seria o último dia útil. O XPLG usa como Datacom o último dia útil de cada mês. Então veio pagando 78 centavos nos últimos meses aqui, pagou 79 em 7 de 2023, 75 no mês 6 e assim sucessivamente. Se você quiser ter acesso aos galpões que compõem esse fundo aqui, você pode clicar em portfólio, você já cai direto nessa página. Por exemplo, o CD Renner aqui, você pode ver a vacância está em 0, inadimplência está em 0, 47 mil metros quadrados, depois tem o especulativo extrema e assim sucessivamente você pode ir clicando aqui, ó, para ter um acesso mais detalhado de todos os imóveis que compõem essa carteira. Lembrando que aqui tem outras informações importantes, distribuição para o estado, ó, vencimento dos contratos, você também consegue ter acesso aqui, indexador dos contratos. Então você pode ver que IPCA, ou seja, inflação, representa 76%, GPM+, 21% e IPC-FIP aqui, ó, 3%. Bom, e se você quiser ter um acesso mais detalhado ainda, o que eu sugiro para você é ter acesso ao relatório gerencial do fundo. Lá você tem todas as informações detalhadas
Inclusive, vou gravar um vídeo aqui para vocês mostrando como que eu analiso um relatório gerencial, todos os detalhes que eu levo em consideração antes de tomar a decisão de investir em um fundo imobiliário. Próximo fundo aqui, que também é uma boa opção, é um fundo considerado de renda urbana, e é o fundo TRXF11. Esse fundo imobiliário é muito legal também, o preço atual dele está em R$ 112,79, mínimo nas últimas 52 semanas R$ 101,70, máximo R$ 114,39. Dividend yield nos últimos 12 meses aqui, ó, tá em 10,11%, quanto pagou de rendimento nos últimos 12 meses. Lembrando que, principalmente por enquanto, os investimentos em fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então você recebe esse dinheiro líquido na sua conta e pode estar utilizando como quiser. Eu recomendo que você sempre vá reinvestindo para que você vá aumentando a sua bola de neve pensando, de repente, na sua aposentadoria. E valorização nos últimos 12 meses está em 8,87% e 1,74% somente nesse mês. Que a gente consegue ter um parâmetro aqui dos últimos 5 anos, também teve uma queda considerável na época da crise sanitária. Depois, basicamente, ele lateralizou aqui. 2022 teve uma boa alta, queda novamente, e agora está numa tendência de alta novamente, valorizando 8% nos 12 meses. Liquidez diária também é muito importante. Ele pega o volume de negociações dos últimos 30 dias e tira uma média de quanto foi negociado de forma diária. 9,7 milhões de forma diária. Pensa se você tem um imóvel de 9 milhões de reais, quanto tempo leva para você vender? Aqui foram negociadas, na média dos últimos 30 dias, 9,7 milhões de forma diária. Obviamente, ninguém vai investir todo esse dinheiro aqui em um único fundo, é só para que você tenha referência das vantagens e desvantagens de cada tipo de investimento. Inclusive, esse fundo imobiliário pagou muito dividendo, olha só, pagou 1,70 por cota agora em dezembro de 2023. Inclusive, eu já era cotista desse fundo aqui, já te mostro na minha carteira quanto que eu recebi. Mas o preço médio que ele paga aqui é de 85 a 90 centavos por cota, que é um ótimo rendimento também, lembrando que é livre de imposto de renda. Vou dar uma acelerada aqui para o vídeo não ficar longo. Próximo fundo é um fundo do tipo papel, KNCR11, paga ótimos dividendos também. Preço atual está em 103,87, dividend yield está em 12,77, lembrando que fundo de papel pagam melhores dividendos, só que corrigem menos a inflação. Valorização nos últimos 12 meses está em 4,60. Valor patrimonial por cota seria de 101,7. Logo, o seu P sobre VP está um pouquinho acima. Você está pagando 3% a mais do que o valor patrimonial por cota. Para fundo de papel, isso não é muito legal, porque o fundo de papel já é precificado no ato aqui da somatória. O número de cotistas atualmente está em 320.354 e liquidez diária está em 9,9 milhões. O próximo fundo é um fundo do tipo de shoppings, ou seja, investe nesses shoppings, que é um fundo também muito legal aqui, principalmente no Brasil. Nós sabemos que é meio que uma cultura do brasileiro ir para shopping, vai lá para se divertir, de repente para almoçar, para passear com a família, com os amigos. Então eu acredito que o fundo de shopping é essencial na carteira de um investidor em fundos imobiliários. Sofreu muito com a pandemia também, quando a gente pega o gráfico aqui dos últimos 5 anos, ó, tava uma tendência de alta, de repente estourou aquela crise, que eu não posso falar muito o nome aqui, despencou muito. Fico pensando em quantas pessoas perderam dinheiro aqui, ó. Pra quem comprou, ó, no mês 1 de 2020 a R$130, de repente estava em R$59. Obviamente, se a pessoa não vendeu as cotas, ela continuou recebendo os dividendos, mas de qualquer forma abriu a oportunidade. Imagina a pessoa que comprou a 59 aqui, hoje está sendo negociada a 118, fora todos os dividendos que foram recebendo no longo do tempo aqui. Dividend yield está em 8,23, valorização nos últimos 12 meses 18,27. Lembra que eu disse que fundos imobiliários não é para valorização, multiplicação de capital, mas existem boas oportunidades. Muitas pessoas compraram, conseguiu essa super valorização, já estão se desfazendo da cota. Vai da estratégia de cada um. Valor patrimonial por cota 120,75, P sobre VP ainda tá barato, 0,99. 134 mil cotistas e liquidez diária 1,9 milhões. E o último fundo imobiliário aqui, provavelmente você conhece, é um fundo imobiliário do tipo papel, mais conhecido da bolsa, maior em número de cotistas. Infelizmente, não é o momento certo de comprar esse fundo imobiliário, na minha opinião. Nós estamos numa tendência de queda da Selic, e assim como esse fundo aqui, ele é do tipo papel, a Selic influencia nos seus dividendos. Eu acredito que para os próximos meses vai abrir uma oportunidade de compra novamente para esse fundo. Inclusive, eu tenho ele na minha carteira, o meu preço médio está em 10,28. O preço atual está em 10,48, o mínimo nas últimas 52 semanas 10,18. Máximo 11,12, dividend yield está em 13,7 e valorização nos últimos 12 meses está em 2,85. Aqui está o gráfico dos últimos 5 anos, muito bom também. Lá em 2020 também sofreu bastante. Teve uma outra queda significativa aqui, ó, no mês 3 de 2022. Depois, assim como a nossa taxa Selic se manteve alta, teve uma tendência de alta também. Valor patrimonial por cota, ou seja, o preço justo para esse fundo imobiliário seria de R$ 9,91. Nem o meu preço médio está tão barato assim.
Meu preço médio está em 10,28. E o preço hoje, assim como eu disse, 10,48. Eu não compraria esse fundo imobiliário, assim como eu já não compro há muitos meses, porque eu acredito que esse preço realmente está caro. Ou seja, você está pagando 6% mais caro do que o preço considerado justo. Agora, olha só os números que impressionam nesse fundo imobiliário. Número de cotistas, mais de 1 milhão de pessoas. 1.069.877 pessoas têm esse fundo imobiliário na carteira. E o número que impressiona mais ainda, liquidez diária média aqui, ó. 12,1 milhões de reais em um único dia de negociação. Pensa só. Mas, assim como eu disse, estamos numa tendência de queda da Selic e o fundo já sinalizou aqui, ó. Se a gente pega os últimos meses aqui, ó, tava pagando 12 centavos por cota, de repente baixou para 11 centavos e agora no último mês pagou 10 centavos por cota. Bom, eu montei esse gráfico rápido aqui para vocês, só para que você consiga ter um compilado de todas as informações que eu acabei de passar. Lembrando que essas informações aqui eu coletei no site Status Invest e também no decorrer do tempo aqui elas vão mudando. Então é importante que você faça o levantamento no momento que você está assistindo esse vídeo, só para que você tenha uma referência. Então o XPLG, preço atual está em 112, lembrando que aqui está integrado com o Google Finance, então pode mudar a cada 20 minutos mais ou menos. O valor patrimonial por 4 está em 112,9, ou seja, está com o P sobre VP em 0,99 ou 1% aqui, preço justo. TRXF é a mesma situação, o preço justo, avaliando todos os imóveis, seria de 108,88. Depois nós temos o KNCR11, que é o fundo de papel, e o MA11, que é um fundo do tipo tijolo. E olha só que interessante, quando a gente pega aqui, ó, liquidez diária de todos eles, ó, 5 milhões no XPLG11, 9,7 milhões no TRXF, 9,9 no KNCR11 e 1,9 milhões no MAU11. Aqui tá o dividend yield de todos eles nos últimos 12 meses, números do cotista e o último dividendo pago em reais aqui, ó, 78 centavos, 90, 1,10 e 92 centavos. E aqui tá a rentabilidade referente ao valor da cota hoje. Quando a gente pega aqui, ó, toda a rentabilidade divide por 4, a gente tem uma média de 0,83%. É uma carteira aqui que estaria bem segura, são fundos imobiliários sólidos, grandes, uma boa liquidez diária que não tem nenhum tipo de problema, possa aumentar muito o risco desses fundos. Então olha só que interessante, se você colocar R$1.000 aqui, ó, você já vai receber de dividendos no próximo mês R$ 8,31. Se você colocar R$15.000, por exemplo, nesses fundos, você já vai ter uma renda aqui, ó, de R$ 124,63 no próximo mês, lembrando que mantendo essa rentabilidade. Mantendo essa rentabilidade com R$50.000, você já conseguiria 415. E aqui, ó, com 121 mil, você já conseguiria mais de R$1.000 de renda passiva. E esse é o intuito aqui de investimentos em fundos imobiliários. Agora você pode até dizer, nossa, mas eu não tenho 120 mil reais. Eu também não tenho para investir assim. Mas isso é possível conseguir com a mágica dos juros compostos. Eu tenho uma outra planilha aqui, vou mostrar para vocês, que aqui a gente consegue calcular os juros compostos no decorrer do tempo. Olha só que interessante, investimento inicial R$1.000. Vamos supor que você vai colocar R$1.000. E você vai investir todos os meses R$150 do seu bolso. Como se fosse a parcela de algum item que você comprou. Todos os meses você vai investir na média de R$150. Eu coloquei um prazo aqui, ó, de 240 meses, que seriam 20 anos investindo. E a rentabilidade que eu tô considerando aqui, ó, de 0,8% ao mês. Menor do que aquela que tá na nossa planilha, que tava em 83. Então olha só que interessante. Em 20 anos você teria investido do seu bolso, né, dinheiro que saiu do seu bolso, R$37.000. Juros recebidos, R$77.938. E o total seria de R$114.938. Agora, a mágica dos juros compostos só acontece no longo prazo. Se você colocar aqui, por exemplo, 360 meses, seria 30 anos, você já teria acumulado um patrimônio de R$329 mil. Por isso que eu digo que começar é muito importante. Quanto mais cedo você começa, mais você vai fazer a mágica dos juros compostos trabalhar ao seu favor. Tem muitos youtubers que falam sobre finanças aqui que diz que você consegue 1% ao mês. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu acho que 1% ao mês não é muito factível. Você pode até conseguir de forma esporádica, mas no longo prazo é muito difícil de manter. E olha só para quanto vai aqui se você conseguir 1% ao mês. De 329 vai para R$560 mil, investindo apenas 150 mais R$1.000 de forma inicial, reinvestindo todos os dividendos. Lembrando que você pode ir ajustando seus aportes de acordo com a inflação. Aqui está um número direto, não estou considerando a inflação. A gente tem um IPCA na média de 6 a 7% ao ano, que daí seria uma conta um pouco mais complexa. Lembrando que eu estou sendo extremamente realista aqui com vocês. Investimentos em fundos imobiliários têm o objetivo de te criar renda passiva, não de multiplicar o seu capital. Aqui está a rentabilidade bruta de 0,8% ao mês, sem considerar a inflação. Por outro lado, também não estou considerando a valorização dos ativos que acontece principalmente nos fundos do tipo tijolo. Shopping, galpões logísticos, renda urbana, tem a tendência de valorização da cota de acordo com a inflação também.
Então é uma conta muito mais complexa, é só para que você tenha um parâmetro e entenda como que funciona investimentos em fundos imobiliários. De qualquer forma, eu espero ter contribuído com você. Se inscreva no canal, ative as notificações. Se você quer ter acesso a uma planilha grátis para você controlar seus investimentos, tem esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. É 100% grátis, não tem pegadinha, não quero nem seu e-mail, tá lá o download para você. Mas assista o vídeo para você entender como funciona a planilha antes de baixar. Até o próximo vídeo, falou!